A alegria de Deus é a nossa força, amém? Aonde há o Espírito, aí há liberdade, amém? Bem, queridos, quando vocês eram meninos sapecas levados da breca, quando vocês eram pequenininhos, todo dia, ao amanhecer do dia, lá estava em nosso país um palhaço, procurando mandar a tristeza embora do coração de vocês. Respeitável público, senhoras e senhores, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, meu povo e minha pova. Aqui está o seu velho amigo Bozo Bozoca, nariz de pipoca. Sim, hoje uma pessoa transformada, restaurada, por incrível que pareça, um ministro do Senhor. Sim, queridos, hoje um homem cheio da graça, da alegria, do amor e da paz que há no Senhor. Vim até esse país falar a vocês, imigrantes que aqui estão, instrumentos de Deus, para trazer de volta a esse país a chama do amor de Deus. Uma mensagem que se encontra nas Escrituras Sagradas, no livro de Mateus, capítulo 22, no versículo de 29, que diz: errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Repitam comigo esse versículo: errais, porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora vamos trazer isso para a primeira pessoa do singular, vamos lá. Erro, porque não conheço as Escrituras e nem o poder de Deus. Assim era a minha vida. Meu nome verdadeiro é Arlindo Barreto. Eu sou filho de uma grande atriz chamada Márcia de Windsor. Olha só, eu vim aqui conhecer o castelo de Windsor. Eu vim aqui conhecer o Duque de Windsor também, para saber se eles realmente são as pessoas tão dignas como um dia foi a minha mãe. Desde pequenininho eu fui educado nas melhores escolas de nosso país. Frequentei 5 cursos na universidade. Estudei no colégio inglês, The British School of England, para filhos de embaixadores ingleses. Depois na universidade, medicina, 3 anos, biologia, 3 anos, psicologia, 3 anos, musicoterapia, 1 ano, e uma faculdade inteira de arte dramática. Disseram que se eu estudasse bastante, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. O primeiro ingrediente da verdadeira alegria é o estudo. E assim, quando eu cheguei ao final dessas faculdades, eu percebi que o estudo é muito importante, mas havia um vazio aqui dentro de mim, que eu não sabia explicar o como e o porquê. Ah, que peninha. Como é que é, pessoal? Ah, mas não é peninha da galinha que bota ovo na vizinha, não. É dozinha aqui no coração. Afinal de contas, você passa 1/4 da sua vida estudando, sentado num banco de uma escola. Meu Deus, e quando você chega, você vê que tudo que você sabe é que você não sabe coisa nenhuma. Eu, hein? Ah, que peninha. Então, me disseram também que se eu estudasse, além de estudar, ser uma pessoa muito famosa, que eu tivesse muita fama, muito sucesso, bem, eu seria uma pessoa muito feliz. E aí estudei. Eu estudei para valer. E não só estudei, como me destaquei. E assim como ator da Rede Globo de televisão, assim como ator da Rede Bandeirantes de televisão, eu haveria de fazer a novela O Pai Herói, Gina, Maria Maria, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na Bandeirantes eu faria Os Imigrantes, Cara a Cara, Do Cinema Vai à Guerra. No cinema brasileiro eu faria 25 longas metragens. Eu ganharia uma popularidade tremenda. Estive no Canadá, estive na Alemanha, estive em Gramado, estive em Paris, no Festival de Gramado, indicado como prêmio de melhor ator, e alcancei o mundo de prêmios. E depois, vestido com a roupa do maior palhaço do mundo, aceitando o mais difícil desafio que um artista pode aceitar: fazer rir. Fazer chorar é muito fácil. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas eu não sabia disso. Eu só sabia que desde o momento em que a gente amanhece até o momento em que a gente adormece, só ouvimos más notícias. É verdade ou não é? Tá certo ou não tá? Assim também era comigo. E eu, como artista, vi que ser um ator dramático, fazer chorar, basta apenas estimular um pouquinho e as lágrimas vêm aos olhos, mas fazer sorrir é uma arte. E assim, eu aceitei o convite do Sr. Silvio Santos em 1979 para vestir a roupa do Bozo, palhaço americano. E fui para o circo. E aprendi a voar no trapézio, aprendi a andar na corda bamba, aprendi a entrar na jaula dos leões sem a fé de Daniel. Eu aprendi a entrar no Globo da Morte, e assim eu fui batendo recordes mundiais, sem nunca ter sido fazendo parte de uma família circense. Eu havia superando cada dia mais e cada dia mais os meus alvos, metas e objetivos. Ganhei 5 discos de ouro, ganhei 5 troféus de imprensa. Fui o mais premiado artista de circo e recebi a Comenda da Paz do Duque de Brissac na França e da Unesco, chamado embaixador da boa vontade. E quando eu alcancei uma popularidade e uma fama muito grande, eu percebi o peso e o preço que a gente paga, porque quando somos muito famosos, as pessoas gostam de nós, não por aquilo que somos, mas por causa daquilo que nós representamos.
E a consequência disso, e o preço disso é a solidão. Aos poucos eu haveria de me afastar das pessoas, porque percebiam que elas não gostavam de mim, na verdade, elas estavam gostando daquilo que eu fazia. E aí comecei a ficar só, e aquele vazio foi aumentando de uma forma espetacular, quer dizer, cada vez mais e mais vazio, o mundo perdendo o sentido, o significado das coisas. E aí então vem o dinheiro. Bem, quem sabe o dinheiro, né? O dinheiro compra alegria. Dinheiro, todo cara rico, todo cara rico fica sorrindo, olha. Então eu comecei, junto com o Silvio Santos, vender os brinquedos. E ali no programa do Bozo nós vendemos mais de 15 milhões de dólares em brinquedos, numa época em que estava tudo sem vender. E assim eu dei a mim uma parte de tudo que o Silvio Santos vendeu, e realizei os meus sonhos todos de consumo. Eu dei a mim tudo aquilo que um dia eu podia sonhar. E quando eu tive muito dinheiro, eu percebi um preço que há nisso tudo. O dinheiro compra alegria, mas na hora que acaba o dinheiro, acaba a alegria. E num país como o nosso, que peninha. E também, quando você tem dinheiro, as pessoas se aproximam de você, não por aquilo que você é, mas por aquilo que você tem. É muito chato quando alguém vai na sua casa só para filar a sua boia. É verdade ou não é? É muito chato quando uma pessoa vai na sua casa só para ver o seu telão. É verdade ou não é? Assim também comigo, eu ficava cada vez mais só e mais sozinho. Minha mãe morre, Márcia de Windsor morreu. O Brasil chorou a morte da minha mãe. O meu coração explodiu de tristeza. Eu tentei juntar os meus pedacinhos e não consegui. E de repente, quando eu percebi, eu estava com um copo na mão, um copo de bebida, porque alguém disse para eu afogar a tristeza no meu peito. Afinal, o maior palhaço do mundo não pode se permitir ficar triste. E assim, a bebida se transformou num hábito. E quando eu percebi, ela estava mudando o meu comportamento. Eu estava ficando um homem violento, agressivo. Estava afastando a minha esposa. Eu não tinha mais tempo para os meus filhos. Quando eu chegava em casa, eu tinha que acordar o meu filho para poder brincar com ele. E ele dizia: pai, o senhor brinca com todas as crianças do Brasil, só não tem tempo para brincar comigo. Eu me senti como Salomão, chegando lá no pináculo do templo, sentado à escadaria, eu diria: não há nada de novo debaixo do céu. Dia após dia, só vaidade. Eu cheguei até aqui, e agora? A tristeza tomou conta mais ainda, à medida em que eu ia consumindo mais bebida, e aos poucos eu entrei num estado de depressão profunda, e alguém tentando me ajudar esticou um pozinho branco chamado cocaína, e eu usei aquela substância, caí na besteira de usar aquela droga, e quando eu percebi, a cocaína fazia parte de mim. Eu tentei ajuda com os psicólogos, com os psiquiatras, eu tentei ajuda na medicina, na psicologia, na homeopatia, na alopatia, na quimioterapia, eu tentei ajuda com a Hatha Yoga, meditação transcendental, eu procurei ajuda no kardecismo, eu procurei ajuda no espiritismo, na quimbanda, no candomblé, na macumba, que se fosse boa não era macumba, e sim boa cumba. É verdade ou não é? O nome já está dizendo, está certo ou não está? E assim, de repente eu perdi a mim mesmo. A minha esposa foi embora, eu fiquei sozinho, absolutamente só. E naquele momento um acidente. Eu sou encontrado tardiamente, me esvaindo em sangue. E quando eu volto a mim, eu estou no hospital. Abro os olhos e depois de 6 horas de cirurgia, o médico assina a minha sentença de morte, dizendo: filho, você sofreu um acidente, você está morrendo. Infelizmente demos a você todo o sangue que havia no hospital. Não há mais o que fazer por você. Que peninha. Vocês não têm ideia do horror que é a morte sem Cristo. O frio toma conta da nossa alma. Eu, como estudante de medicina, via que meu coração ligado naqueles aparelhos mostravam que meu coração bombava algo que não havia. O frio tomava conta de mim, o calor estava indo embora, a minha alma estava sumindo, estava desaparecendo. E eu procurava de todas as maneiras sobreviver naquele momento, mas eu estava preso numa cama, tubos enfiados por dentro de mim. Eu olhava para o lado direito e via que o eletroencefalograma registrava o fato de que no meu cérebro não havia fluxo de sangue. Havia um tilt, falhavam os meus pensamentos. Eu procurava encontrar uma solução e ali a morte era inexorável. Quando de repente o médico perguntou para mim: filho, você pode pedir qualquer coisa, fala para mim o que você quer e eu vou tentar te ajudar. Então eu pedi para chamar o padre. Ligaram para a igreja católica, mas o padre disse que não podia ir. Que peninha nada, graças a Deus que ele não foi. Vocês estão malucos? Ainda bem que ele não foi. Se ele tivesse ido, eu não estava aqui. Ele chegava lá e dizia: vai em nome do Pai, do Filho, vai para onde em primeiro lugar?
Em segundo lugar, unção, extrema unção, pombiltre, sacripanta, sacrílico, toxicômano, drogado, adúltero como eu era, prostituto como eu era. Ainda bem que não foi, porque havia um homem de Deus assim como aqueles dois, não tão jovens assim, e ele fazia visita no hospital como eles fazem, procurando levar as boas novas, a mensagem da salvação. E naquele momento, quando ele entrou ali naquele hospital, a minha vida haveria de se transformar, porque ele entrou dizendo: filho, você está morrendo porque você errou, você é responsável pela sua morte. Todos nós somos responsáveis pelos nossos erros. Erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Você erra porque não conhece as Escrituras, ou se conhece as Escrituras, não conhece o poder de Deus. Porque se conhecesse, você saberia que esse é um livro mágico. Esse é um livro cujo poder de magia transforma e restaura a vida e o caminho de uma pessoa, e a história de uma nação, como um dia transformou a história da Inglaterra. No dia em que esse povo que aqui habita conheceu as Escrituras, uau, um mundo mágico começou a surgir nesse país. E assim também aconteceu na minha vida. Do momento que aquele pastor abriu as Escrituras proferindo essas palavras, o universo mágico haveria de descortinar. Mas eu, incrédulo, claro, eu fui logo resistindo, falando: peraí, pastor, do que o senhor está falando? E ele foi direto ao assunto. Eu quero dizer para você que Deus amou você de tal maneira e tanto, que deu seu único filho, Jesus, para que nele você creia, não pereça e tenha vida eterna. Eu falei: pastor, desculpa, mas eu sou que nem Tomé, eu tenho que ver para crer. E ele falou: você quer ver a Deus com esses olhos que a terra há de comer? Eu disse: sim. Então sabe quando você vai ver? Eu falei: quando? Nunca. E por que não? Porque Deus é Espírito, e Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em Espírito e em verdade. Se você procurar a Deus com esses olhos que a terra há de comer, você vai ser feito de bobo. Eu falei: por quê? Porque os nossos olhos estão ligados ao coração. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala, que olhos bons, a alma está em luz, olhos maus, a alma está em trevas. Se você confiar nos seus olhos, saiba que aqui no coração é a sede da alma. A alma do homem habita aqui dentro, e o coração do homem, diz o profeta Jeremias, é extremamente corrupto, extremamente enganoso. Ai daquele que confiar nos desejos do seu coração. Não confia, filho, siga em espírito e em verdade. Eu falei: o que é espírito? Ele falou: eu explico. Acompanhe comigo agora esse raciocínio profundo. O ar existe? Existe? Vocês podem ver o ar, mas ele existe? Você tem certeza? Então você crê em algo que não vê? Você é maluco? Isso é fé, o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que existe. Não é pelo fato de você não ver o ar que você vai dizer que o ar não existe. Assim também é Cristo, pois ele disse: toda vez que 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Isso é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é verdade, e Deus não é homem para que minta. Presta atenção, filho, em verdade é a palavra, em espírito, pela fé. A única coisa que é necessário é crer, somente crer. Então ele disse, eu falei para ele: pastor, desculpa, mas só se ele aparecer aqui na minha frente. Eu procurei a ele em todos os lugares e nunca encontrei. Ele falou: então presta atenção, o que é que você está vendo aqui? É uma cordinha? É? Está certo ou não está? Muito bem, é uma cordinha, e aqui na minha mão tem um fio. Você está vendo esse fio? Não está vendo, também não tem fio nenhum. Mas isso aqui é uma cordinha. É ou não é? Está certo ou não está? Então por que eu acho que isso daqui é um lencinho vermelho? O sobrenatural. O pastor endoidou, trouxe um palhaço do Brasil fazendo mágica, a mágica abominação diante do Senhor, né? Não julgueis, porque também quando você coloca a sua fé diante dos seus olhos, você se engana. Presta atenção, é muito fácil enganar as pessoas quando elas confiam nos seus olhos, porque os olhos são enganosos. Por isso o Senhor diz: não julgueis. Cada vez que você faz um pré-juízo ou um juízo antecipado, você sai prejudicado. Está certo ou não está? Quer ver? Olha como é fácil enganar as pessoas. O que é que vocês estão vendo aqui na minha mão? É um lencinho azul e vermelho? É isso mesmo que vocês estão vendo?
caçarola, por que eu acho que isso daqui é verde e amarelo? Aí você diz, não, isso aqui é verde e amarelo. Então, caçarola, por que eu acho que isso aqui é um lencinho azul e vermelho? Eu, hein? Mistério? Que mistério? Coisa nenhuma. É muito fácil enganar os olhos. Mãos hábeis driblam completamente a nossa atenção e nos enganam. Quem colonizou o nosso país usava imagens ocas que levavam dentro de si o ouro e a prata do nosso país de volta para o seu país de origem. E desde cedo fomos obrigados a prestar culto diante de imagens e adorar imagens e nos prostrarmos diante delas quando a Escritura Sagrada diz: não farás imagem de nada que está em cima, nem de baixo, nem sobre a terra, nem sobre coisa nenhuma. Buscai a Deus em espírito e verdade. Mas erramos porque não conhecemos as Escrituras. Está certo ou não está? E assim, em nosso país, nós fomos enganados desde a sua fundação. Presta atenção, filho. É muito fácil enganar os olhos, mas o pior engano não é aquele que nós cometemos. Não é aquele que acontece quando os outros nos enganam. É quando nós mesmos nos enganamos. O pior engano é o auto-engano. Não se deixe enganar, de se levar pela aparência. O homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Por isso não julgueis, porque senão, olha o que acontece. O pior engano é o auto-engano. Vejam, que cor que é esse papelzinho? E esse papelzinho? É isso mesmo que vocês estão vendo? Então olha, como não é necessário nem enganar que os outros nos enganem. Olha o risco que nós mesmos nos incorremos quando não andamos pela fé. Muito bem, aparentemente qual dos dois é maior, o branco ou o preto? Muito bem, e agora, o preto ou o branco? Eu, hein? Vocês acreditam mesmo que o papel está subindo e descendo? De novo, vamos lá. De novo, atenção. E uma só voz. Temos uma só fé, um só Deus, um só Espírito e uma só voz. Qual aparentemente dos dois é o maior, o branco ou o preto? E agora, o preto ou o branco? Vamos chegar num consenso, pessoal? De novo, o branco ou o preto? O preto ou o branco? O branco ou o preto? O preto ou o branco? Nem o preto nem o branco, os dois são absolutamente iguais. Assim como é igual o amor de Deus pelos branquinhos, pelos pretinhos. Porque Deus não faz acepção entre as pessoas. Por isso não julgueis. Porque cada vez que você julga, você incorre em erro. E com o mesmo valor que você julgar, você será julgado. Sim. Eu falei, tudo bem, pastor, tudo bem, isso aí é muito bonito, mas eu procurei a Deus em todos os caminhos. Eu procurei a Deus na quimbanda, no candomblé, na macumba. Ô pastor, eu procurei a Deus e nunca encontrei. E o senhor veio me falar que ele existe agora. E ele falou, você errou, palhaço, porque não conhece as Escrituras. Você errou, palhaço, porque não conhece as Escrituras. E nem o poder de Deus, porque se conhecesse, você saberia que na Europa todos os caminhos levam a Roma, mas há um só caminho que leva ao céu. E não foi Maria, nem Pedro, nem José, nem João que disse isso. Foi Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém foi tão louco, audacioso a ponto de dizer, eu sou a vida. Ele também disse, eis que estou à porta e bato. A porta de onde? Eu perguntei. A porta do seu coração. Me achareis quando me buscares de todo o seu. Se hoje você abrir o seu coração, ouvindo essa mensagem, recebendo a Jesus como seu único Senhor e Salvador, ainda que morra, você viverá. Eu falei, peraí, mas se é assim, pastor, então eu quero morar com ele lá no céu. Ele falou, não, palhaço, também não é assim. Há uma barreira que separa você de Deus, e essa barreira é o pecado. O pecado é como essa bolinha. O pecado é uma transgressão, é tudo aquilo que você fez contra as Escrituras. Eu falei, mas eu não conheço as Escrituras. Você errou, palhaço, porque não conhece as Escrituras. E nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. E o pecado está na ignorância. Você errou por ser ignorante. Presta atenção. Se você morrer assim, nesse estado em que você está, você não vai para o céu. Eu falei, eu vou para o purgatório? Não. Como é que o senhor sabe? Eu li os 66 livros da Bíblia, ainda mais os apócrifos da católica. Não tem purgatório. Eu falei, eu vou ficar flutuando num estado intermediário chamado limbo. Não. E por que não? Porque não há a menor menção disso.
Eu vou reencarnar também não. Não seja louco de pensar isso. Como é que o senhor sabe? Não há comunicação entre mortos e vivos. O nosso Deus não é um Deus de mortos, é um Deus de vivo. Presta atenção, filho. Há essa barreira que separa você de Deus, e sozinho você não vai conseguir fazê-lo desaparecer. Para que as suas orações cheguem ao céu, você precisa romper com o pecado. Eu falei, então como que eu rompo esse pecado? Se confessares os vossos pecados, eu falei, alto lá. O senhor está dizendo que se eu confessar os meus pecados, pastor, a vida inteira eu peguei os meus pecados e coloquei assim nas mãos dos homens. Eles cobriam com manto de moralidade e hipocrisia, e depois de um certo tempo, os meus pecados estavam assim, descobertos. Nunca me senti perdoado. Ele falou, errou, palhaço, errou de novo, porque não conhece as escrituras e nem o poder de Deus. Você fez a coisa certa de forma errada. Certa porque você confessou, colocou nas mãos dos homens, mas homem nenhum, nem pastor, nem bispo, nem apóstolo, nem o papa, nem o padre tem o poder de perdoar os pecados. Eles ficam apenas encobertos. Mas se hoje você pegar os seus pecados e confessar a Jesus, a Ele, o único mediador entre Deus e os homens, Ele é poderoso e justo para fazer desaparecer todas as suas transgressões. Fala com Deus. E naquele momento eu coloquei os meus pecados assim nas mãos do Senhor Jesus, e disse a Ele, Senhor Jesus, olha para mim, eu sou um cocainômano, eu me prostituí, eu traí a minha esposa, eu defraudei, eu me corrompi, eu fui corrompido. Oh Deus, olha para mim, eu destruí a minha família, eu joguei tudo fora, a minha vida, a minha saúde, eu estou morrendo. Eu peço perdão. Eu peço perdão. Naquele momento, Deus percebeu uma tristeza profunda no meu coração, e a essa tristeza profunda que nos leva a querer não mais fazer o que vínhamos fazendo, chamada arrependimento, a essa tristeza profunda que nos leva a querer converter os nossos caminhos, porque se Deus me tirasse daquele lugar, eu haveria de, com certeza, nunca mais aquele caminho trilhar. Naquele momento, ao colocar assim os meus pecados nas mãos do Senhor Jesus, eu pedi a Ele perdão, e Ele viu essa tristeza profunda acompanhando a minha confissão. E se você hoje, independente do que você fez, você sentir no seu coração essa tristeza, e Deus não é o homem para olhar a aparência, Ele vê a nossa mente e o nosso coração, Ele fará desaparecer os nossos pecados, como num passe de mágica, assim, quer ver? Contem comigo até 3, vamos lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é poderoso e justo para fazer desaparecer todas as nossas transgressões. Está certo ou não está? Então vamos dar a Ele uma salva de palmas, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Mas mesmo assim, mesmo sentindo brotar dentro de mim uma alegria e uma paz que eu não sabia justificar, eu ainda resistia, porque eu achava que a salvação é uma questão de merecimento. Eu dizia para ele, pastor, eu não mereço o céu, o que eu fiz é muito errado. O senhor desmaiaria aqui de saber o que eu fiz na intimidade de 4 paredes? Pastor, por favor, me deixa morrer, eu não mereço viver. O céu, pelo que o senhor fala, deve ser um lindo lugar. Eu sou escravo das drogas. E naquele momento então aconteceu algo tremendo. Vem cá você bonitão, vem cá, você vem cá, pronto. Pois é, naquele momento o pastor disse, filho, você erra porque não conhece as escrituras, mas aperta bem, prende, se der alguma coisa errada, a gente busca a chave e abre, que nós não viemos fazer um espetáculo, estamos ministrando a palavra de Deus. Isso, prende bem, prende, não fica com dó do bozo não, prende, opa, peraí, calma, prende, porque a cocaína prende, rabo de saia prende, o cigarro prende, meu Deus, como prende. Isso, pronto, está aqui, ó. Tenta ver se há alguma coisa, pronto, o pastor ficou intrigado com esse truque. Vem cá, pastor, vê se há alguma coisa que pode me soltar aqui, vê se há algum elo, alguma coisa que possa me libertar aqui. Veja, tá vendo? Então, você é acostumado a libertar, nem pensar em prender. Vem cá, bonitão, vem cá, para de conversar com ele, vem cá. Ele está dando orientação ao cameraman, muito bem, prende como você prendeu desse lado, porque o pecado prende. Eu falei, pastor, eu sou escravo do pecado, olha para mim, você acha que eu mereço a salvação? E ele falou, filho, a salvação não vem por merecimento, a salvação vem pela fé.
mediante a graça, e a graça de Deus não é engraçada, é um instrumento que Ele nos dá para suportar todo o sofrimento. Você é escravo porque não conhece as Escrituras. Você tem servido a um Senhor, e esse Senhor é Satanás, mas ele está derrotado em nome de Jesus. Entrega o seu coração a Jesus, confia nele, e Ele haverá de libertar você. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está no mundo é um derrotado. Eu falei, como que eu faço isso? Como? Fala para mim, eu estou morrendo. E ele disse, entrega o seu coração para Jesus, confia nele, e no mais tudo ele fará. Eu falei, como? Fala com ele. Ora, uma oração nada mais do que uma conversa com Deus. E naquele momento, ali no hospital, eu coloquei o meu altar, meu coração no altar de Deus, simbolicamente falando, e falei, Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Ele ouviu a minha oração, enviou lá do céu o seu poder, e naquele momento caíram os grilhões que me prendiam, e eu fui liberto pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder de partir todas as cadeias, porque vem de nós um poder dunamis, um poder explosivo de Deus. Sim, queridos, no momento em que eu estava entrando em estado de coma, no momento em que eu estava implorando a Deus o perdão dos meus pecados, Ele enviou sobre mim, e é capaz de enviar sobre todo e qualquer miserável pecador, porque os bons não vão para o céu, somente os maus que se arrependerem. Um pouquinho antes de morrer, Jesus disse, vou para a casa do meu pai preparar-vos morada, e de lá vos enviarei. Música, maestro. Oh, Consolador, eu fui batizado no Espírito Santo, a graça de Deus veio sobre mim, e surgiu dentro de mim um amor, uma alegria e uma paz. O Espírito Santo de Deus veio sobre mim, trazendo a sua alegria, trazendo o seu amor. E aonde há unção, música, maestro, a unção quebra o jugo. E naquele momento o Espírito de Deus veio sobre mim. Ele está sobre mim para anunciar o dia aceitável do Senhor. Deus enviou sobre mim o seu Espírito Santo, que me capacita para impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, para repreender o demônio em nome dele, para proclamar o dia aceitável do Senhor e dizer a vocês, o Senhor trouxe vocês até aqui, porque vocês estão devolvendo a esse país a chama do seu amor. Portanto, fiquem em paz, filhos meus, a minha paz os dou. A paz do Senhor é o que nós queremos. Eu quero para mim e para vocês, em nome do Senhor Jesus, amém. Amor do Senhor, dos santos de Deus, Ele vai se transformar, Ele vai restaurar, Ele vai vivificar. A cada dia tudo se fará novo, e as coisas velhas vão passando. E na medida em que você se colocar como barro na mão do oleiro, como aquela música diz, eu quero ser Senhor amado. Como é que é, pessoal? Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Deus habita no meio do louvor do seu povo. Deus está aqui nessa noite. Se você ainda não percebeu, Ele conhece os desejos do seu coração. Ele transforma, Ele restaura, Ele vivifica. Abre o seu coração, não importa de que maneira. Se você está agora gozando de boa saúde, aproveita, abre o seu coração assim, por amor. Ou então, num caso extremo, você percebendo que está extremamente doente, ou num caso de grave, de acidente, se você tiver tempo, assim, pela dor. O importante é você vir à casa de Deus e ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e Ele transforma. Venha à casa de Deus e leia a palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus, Ele restaura de passo em passo, de fé em fé, de glória em glória. A cada dia tudo se faz novo. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Então dê, transforme agora essa sua tristeza em alegria, porque está escrito, até a tristeza na presença de Deus salta de alegria. Amém.
Você é capaz de dizer glória a Deus? Então glorifique a Deus, porque a verdadeira mudança acontece aqui dentro. Muitos acham que se converter é botar terno, gravata e vir para a igreja. Muitos acham que se converter é colocar a Bíblia debaixo do braço e dizer: a paz do Senhor. Muitos acham que se converter é deixar o cabelo comprido, é deixar a saia comprida, é deixar a língua comprida. Não é nada disso. A verdadeira mudança acontece aqui dentro do coração. Você é cheio de uma alegria, cheio de uma graça, cheio de um amor por pessoas que você nunca viu. Você não entende. As palavras que saíram da minha boca eram imundas. As palavras que saíram dos meus lábios eram assim, ó, como bolinhas de sabão. Eu dizia palavrinhas que viravam palavrões. Eu dizia palavras que eu não queria dizer. E quantas vezes eu tentei trazê-las de volta, mas elas destroem a reputação de um homem. Elas destroem a reputação de uma mulher, a carreira de um homem. Há um veneno mortal em nossa língua. Assim diz Tiago, discípulo de Jesus. E o que fazer? E o que fazer para refrear esse mal? Enchei-vos do Espírito. A língua é um mal incontido. Ela destrói. As palavras humanas saem da nossa boca como balas de uma metralhadora, como balas de um canhão. É um mal incontido. É necessário colocarmos um freio, como colocamos na boca de um cavalo, como seguramos um navio inteiro simplesmente através de um leme, como controlamos uma máquina de mais de 2 toneladas, de 300 toneladas, como um avião, através de um simples manche. O Espírito Santo é o único capaz de transformar e refrear a sua língua. E se você conseguir se encher do Espírito, você será considerado varão perfeito, varoa perfeita, porque está escrito: o critério de perfeição é refreia a sua língua. As palavras que saíram da minha boca eram como bolhas de sabão, mas estudando as Escrituras eu percebi o poder mágico que há na palavra de Deus. Sim, lá no livro de Salmos o salmista começou a dizer: guarda em meu coração, Senhor, as tuas palavras, para não pecar contra ti. Lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías, cheio do poder de Deus, declara: jamais voltará para mim vazia qualquer palavra que sair dos meus lábios. Então, claro, sentado na minha igreja, ouvindo a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus, comecei a substituir as minhas palavras pela palavra de Deus. Eu abri os meus lábios à palavra de Deus, ela vai e volta, e nunca volta vazia. É isso que está escrito em Isaías 55:11. Como é a palavra de Deus? É profecia. Vamos profetizar nessa noite. Ela vai e volta, e nunca volta vazia. Muito bem, agora os meninos, os varões e os senhores, vamos lá. Como é que é a palavra de Deus? Ela borocochô, borocochô. Evangelho tem que ter poder, gente. Tem que ter poder, tem que ter uma vibração assim. Aleluia. A vibração para o alto. Quer ver por que aí fora construíram uma igreja e botaram a mulher como deusa? Quer ver por que as mulheres são consideradas a coluna da igreja? Quer ver por que o ministério de Jesus era e é sustentado pelas mulheres? Senhoras, senhoritas, minhas amiguinhas, como é a palavra de Deus? Ela... Vamos dar uma salva de palmas para essa mulherada. Vamos lá, pessoal. Aleluia! É tremendo. Agora toda a arraial da Assembleia dos Santos de Deus, como é a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Jesus chamou aqueles homens, aqueles discípulos, assim como Ele está chamando você. Chamou aqueles pescadores, mas está chamando a você, pedreiro, faxineiro, você, ajudante, motorista, para transformar você em pescador de alma. E como é que você pesca a alma? Com minhoca? Não. Com açaí? Não. Com massa? Não. Você pesca com a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Abra sua boca, porque ela vai e volta, e nunca volta vazia. Use a palavra de Deus como no seu alforje. Lance-a nesse mundo, lance-a sobre a Europa, porque ela vai e volta, e nunca volta vazia. Ela vem trazendo paz, ela vem trazendo amor, ela vem trazendo alegria. E por falar em alegria, a minha mulher, se tirasse uma foto dela, era assim, ó, assim, triste, cabisbaixa, sorumbática, vivia deprimida, tomando remédios antidepressivos e tudo mais. Do momento em que ela foi batizada no Espírito Santo, sim, um coração alegre formoseia o rosto. Tá certo ou não tá?
Tá bom ou não tá? A palavra de Deus é um santo remédio. Venha e beba, diz o Senhor Jesus. Aquele que tiver sede, vinde a mim e beba. Beba do quê? Beba da água que eu lhe der. E o que é essa água? É o poder que há, é o poder mágico que há na palavra de Deus. Cada vez que você ouve, cada vez que você lê, cada vez que você pratica essa palavra, o autor dessa palavra, o Espírito Santo de Deus, transforma, restaura, vivifica. Por exemplo, quando eu cheguei na casa de Deus, eu estava assim, como muitos talvez hoje ainda estejam, vazio. Havia um vazio no meu coração, do tamanho do céu, e eu errava porque tentei preencher com fama, sucesso, cultura, dinheiro, sexo, drogas. Eu não conhecia as Escrituras, porque se conhecesse eu saberia que esse vazio é do tamanho do céu, e só o Criador do céu é capaz de preencher. Quando você vem à casa de Deus e bebe da sua palavra, quando você vem à casa de Deus e bebe da água viva que jorra do trono de Deus, no coração dos seus pastores, que jorra para vocês, ela penetra e transforma a sua vida, como da água para o vinho. Tudo se faz novo e as coisas velhas vão se passando. A cada dia, de passo em passo, de fé em fé, de glória em glória, você vai sendo restaurado, vivificado, transformado, regenerado, de uma forma que você nem sente. De repente, você vira crente, mas não basta ser crente, tem que ser competente. Pelos frutos vos conhecereis. Quer saber se uma pessoa é crente de verdade? Veja os frutos dela. Quais são os frutos de louvor? Quais são os frutos de arrependimento? Eu, por exemplo, quando eu cheguei à casa de Deus, eu não sabia que a palavra de Deus é como a espada do Espírito. Ela penetra dentro do homem ou de uma mulher, independente de quem ele é, transformando, restaurando, regenerando. Ela separa a alma do Espírito e trabalha separadamente uma e outra. A cada dia, o Senhor vai preparando todo homem, qualquer pessoa, em toda boa obra. Ele é capaz de pegar um simples carpinteiro e dar, como deu ao Irão, a unção necessária para ele construir o templo de Salomão. E você que antes que está vazio, à medida que você ouve, à medida que você lê, e à medida que você pratica essa palavra, porque o poder mágico de Deus é desencadeado no momento que você aplica essa palavra no seu relacionamento com o seu marido, na educação dos seus filhos, no seu trabalho, nos seus negócios. Na medida em que você começa a demonstrar, a frutificar o poder de Deus em sua vida, aí sim a sua vida começa a mudar. Mas se você ama qualquer coisa que está no mundo, o amor a esse mundo te afasta de Deus. Se você não quer servir a Deus com alegria, se você só quer vir nos eventos especiais da igreja, saiba que Deus está presente aqui, porque Deus habita no meio do louvor do seu povo. E aí então, aquela unção começa a se diluir. Se você não quer dizimar, se você não quer ofertar, se você não quer servir a Deus, se você não quer orar, é Ele quem dá, mas é Ele quem tira. E até aquilo que você tem lhe é tirado e dado a outrem que já tem muito e ainda quer fazer mais, porque assim é feita a obra de Deus. E aí foi que eu percebi que meu tempo havia sido encerrado, acabou. De repente eu voltei ainda convalescente para a igreja e vi as câmeras, eu vi os meus colegas, eu vi todo mundo, e a Xuxa começava a crescer de audiência. E quando eu entrei por aquela porta, Silvio Santos estava batendo. Bem-vindo, Arlindo, bem-vindo, Bozo. Aí todo mundo, aí, Bozão, vamos lá. Eu havia conseguido com o Silvio Santos transformar a audiência, primeiro lugar durante os 5 primeiros anos. Era o momento da queda de audiência. A Globo havia investido milhões na Xuxa. E eu voltei, quando eu voltei, fiquei diante das câmeras, que disse, atenção, o programa vai pro ar, Arlindão, é com você, pra cima, primeiro lugar, vamos lá, gravando. E eu disse, uau, que legal, aqui está o seu velho amigo Bozo, Bozoca, nariz de pipoca, o velho amigo Bozo, por dentro agora, uma nova criatura, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Aleluia para nós, porque naquele momento foi, bem, corta. Que isso, cara, você ficou doido? Você ficou maluco? Que história é essa de sangue de Jesus? Eu percebi que se eu fosse insistir naquele assunto, eu haveria de magoar as pessoas que mais eu amava naquele momento. Eu haveria de fechar atrás de mim uma porta que um dia será aberta para o povo de Deus.
eu tirei a minha peruca e disse: eu troco por uma coroa da vida. Eu troco essa fantasia por uma realidade chamada Cristo Jesus. Eu troco esse sorriso pintado por um sorriso verdadeiro. Eu, durante esse tempo todo que estive nessa moldura, estive assim, vazio, sem graça, sem vida, como ainda estão Xuxa, Angélica, Sérgio Malandro e tantos outros, ainda estão. Mas no momento em que eu conheci a Cristo e comecei a ouvir a palavra de Deus, que eu comecei a ler a palavra de Deus, tudo foi se fazendo novo e as coisas velhas foram passando. Eu fui sendo restaurado, transformado, vivificado. Hoje eu sei, pessoal, que sem Jesus nós somos assim. Com Jesus nós somos assim. Por isso, vou viver lá no céu, vou morar com Jesus, lá não pago água, aluguel, nem conta de luz. Fui, estou demitido, tchau, e fui embora. Fui embora. Fechei atrás de mim uma porta milionária. Porque se você amar o mundo a mais que as obras de Deus, que o amor de Deus, que a obra de Deus, o amor dele não está em você. Olha para você, o Senhor te trouxe até aqui. Talvez você esteja aflito, tentando ganhar esse país para Cristo, mas não é por aí, calma. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, diz o Senhor essa noite a você. Você veio aqui para criar a base, criar o alicerce, criar estes que serão, na verdade, os grandes avivalistas nesse país. Amém? Não se sinta culpado, não se sinta ocioso, nem inútil, não, calma, calma, calma. Assim diz o Senhor, o que é o tempo de Deus? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, santificai-vos hoje, porque farei maravilhas no meio de vós. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Então faça, porque Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nesse país, que foi o primeiro a romper com os paradigmas, foi o primeiro a colocar aquele protesto, reformando a igreja que havia comandado o mundo até então. Olha para mim, eu sou um palhaço, eu estou servindo a Deus com alegria. Eu coloquei o meu talento no altar de Deus. Eu disse: Senhor, usa-me. Ele usou um carroceiro, Ele usou pescadores, Ele usou reis, Ele usou lutadores, Ele usou sempre pessoas. Ele levanta as coisas loucas para confundir as sábias. Ele levanta aqueles que não são para transformar, para confundir aqueles que são. Nós somos o bichinho de Jacó. Olha aonde nós estamos. Nós estamos em Londres, no berço da reforma. E vocês são os plantadores de uma semente nesse país, que a médio 5, 10, 15, 20 anos vai frutificar, e vai produzir de 30 por 60, de 60 por 90, de 90 para 1000, amém? Você pode dizer glória a Deus? Como? Seja fiel ao Senhor, sirva ao Senhor com alegria. Eu, depois de algum tempo, eu estava na igreja, e eu já ia para a faculdade teológica, estudando a palavra de Deus, e eu percebia que eu trabalhava, agora eu começava a perceber que aquilo que eu tinha estava escoando. Antes a entrada era muito dinheiro. Eu queria ir para o Rio de Janeiro, eu alugava um Learjet, pronto, e levava a minha namorada para jantar no Rio de Janeiro. Mas de repente eu queimei, como um dia Eliseu fez com aquela parelha de boi, quando ele recebeu a capa da unção de Elias. E Elias disse: vem comigo. Ele disse: calma, eu posso me despedir. E ele voltou e foi lá e despediu-se dos seus pais. Pegou aquela parelha, aquele carro de boi que era o instrumento dele de trabalho, e queimou tudo, e ainda matou os bois, e ainda ofereceu um churrasco para as pessoas e um holocausto por Deus. E disse ao profeta: eis-me aqui. E assim também eu. E na hora que cortou a entrada de dinheiro, eu comecei a perceber que aquilo que estava escoando. O meu dinheiro é como um saquetel no bolso, um saco furado, saía, ia embora, escoava. E eu sentado no banco da igreja, junto daquela que seria hoje a minha esposa, eu dizia: alguma coisa de errado está dentro de mim. Eu trabalho,
E o que eu tenho não sobra. O que eu tenho não dá. É como se tivesse um rombo no meu bolso. E ela abriu de novo o livro e disse: você erra, meu amor, porque não conhece as escrituras, nem o poder de Deus. Eu falei: como? Não conheço. Eu estou num seminário, a minha nota é menor, não é menor do que 9,5. Ela falou: tudo bem, então você conhece as escrituras, mas não conhece o poder de Deus. Eu falei: como assim? Como que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida se você rouba o Senhor? O quê? Você está me chamando de ladrão? Não, eu não. As escrituras dizem que você é um ladrão. Você não conhece as escrituras? Então examina o último livro do Velho Testamento, no capítulo 8, do versículo 3 ao versículo 11. Diz o Senhor: roubará o homem a Deus? Sim. Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí eu falei: peraí, você está falando de dízimo? Não, dízimo eu não dou não. E por que não? Dízimo é coisa de engordar pastor. Meu pastor é assim, magro. Ele falou: não parece. Levanta, Alexandre, deixa eu dar uma olhada em você. Vira de perfil assim, deixa eu ver. Não é. Obrigado. Dízimo é coisa do Velho Testamento. Ela falou: engraçado. Antes que Deus desse a lei a Moisés, Abraão já tinha entregue o dízimo a Melquisedeque. Mas eu prefiro viver na graça. Eu sou neotestamentário. Ela disse: presta atenção. Se Jesus não fosse dizimista, ele não sentaria à mesa dos fariseus. E o Espírito Santo de Deus enchendo a minha esposa, que nunca entrou num seminário. O poder de Deus manifestando nela ali. Eu falei: como é que você sabe dessas coisas? Ela falou: Arlindo, quando aquele cobrador de impostos chegou para Jesus e falou: então aí o Filho de Deus não vai pagar o imposto? E Pedro, então, vendo que não tinha dinheiro para pagar o imposto, chegou para Jesus e falou: Senhor, tem um cara lá fora cobrando imposto. Eu não acho digno que o Senhor pague qualquer imposto. O Senhor é o Filho de Deus. Ele falou: calma, Pedro. Senhor, não te apartes de mim. Fica conosco essa noite. Aleluia. Pronto. Pastor, fica com o Espírito. Ele está sobre vós. Muito bem. Então, naquele momento, Jesus virou para aquele homem e disse: dai a César o que é de César. De que lado está essa moeda? De César, é dele, então dá a ele. E a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus, Arlindo, é o dízimo. Eu falei: peraí, como é que é essa história? Arlindo, a promessa de Deus é que se você devolver a ele a 10ª parte, o pouco que você tem nas mãos de Deus se transforma em muito. Se você quer ir pela graça, a graça é amor, é 100%. Deixa de ser burro, palhaço. Fica na lei que é só 10%. Se você hoje colocar a 10ª parte de tudo o que vier às suas mãos, ele multiplicará no mínimo 100 vezes mais. Quer ver? Contem comigo até 3, vamos lá. Assim. Pronto. É mágico. As pessoas diziam assim: Arlindo, você está maluco? Você ficou doidão, cara. Você não vai ter dinheiro para sustentar a faculdade. Meu filho está se formando ano que vem em médico, cirurgião, dentista. Ele é missionário e não faltou nada. E o dia que eu fui me tratar com ele na universidade, eu vi os colegas pedindo para ele aquele equipamento que faltava para eles. Meninos milionários, e que meu filho dizia: está aqui, toma para você, está aqui, toma para você. Nunca faltou nada. É sempre a unção de Jeová Jiré. Então nessa noite eu quero chamar alguém aqui que realmente está passando um problema enorme financeiro e que quer ser transformado e restaurado. Nessa noite, quem está assim? Todo mundo, não levanta a mão, todo mundo, um de cada vez. Pronto, vem cá você, filho, vem cá. Pronto, vem cá, vem nessa noite. Vem para cá, rápido. Pronto, muito bem. Assim mesmo, vamos dar uma salva de palmas. Assim como Isaías, ele levanta a mão e diz: eis-me aqui. Vem cá, filho. Pronto. Como é que é seu nome? Fica de frente para o povo. Esses são os teus irmãos. Eles amam você. Nós amamos também. Amém? Como é que é seu nome? Carlos. Carlos. Muito bem, Carlos.
Vamos atacar direto a raiz de todos os males. Você sabe qual é a raiz de todos os males? O dinheiro. Não, o amor ao dinheiro. Sim, não é. O dinheiro em si mesmo não provoca mal nenhum, é uma folha de papel, é um meio de troca. É como uma seringa nas mãos de um médico consciente, ou uma seringa nas mãos de um viciado. É como um revólver na mão de um policial consciente, ou um revólver na mão de um assaltante, de um traficante, de um terrorista. Segura esse dinheiro. Quanto tem aqui na sua mão? $1. Mostra para todo mundo. É $1 de verdade? Muito bem. E aqui, tem alguma coisa? Não. Tem um saco vazio. Assim está o seu bolso. Certo? Certo. Está errado. Não é isso. A vontade de Deus para a nossa vida, e Ele te chamou, não é para você ter uma vidinha qualquer. É para você ter uma vida, e uma vida em abundância. Amém? O dinheiro, na verdade, é um termômetro espiritual, para que Deus olhe para você e veja até que ponto você o ama mais que o príncipe desse mundo, ou Deus das riquezas. Amor. Até que ponto você está confiando nele, como Jeová Jiré, o Deus da provisão? Vamos pensar um pouquinho. O seu dinheiro vai para o céu? Não. Não, nem um centavo, nem um penny, nem dólar, nada. Talvez abram a sua cova para roubar o pouco que você tem lá dentro, se você levar para o túmulo. Deus precisa do seu dinheiro? Não. Ele é dono do ouro e da prata. É Ele quem criou o ouro e a prata. Ele não precisa nada disso. Você conhece as escrituras e sabe lá no Apocalipse que as ruas são feitas de ouro. Você andaria com um colar de piche no pescoço? Não. Mas anda com um colar de ouro no pescoço, não é verdade? Sim. Lá no céu as ruas são feitas de ouro. Então você não vai andar com colar de ouro, certo? É verdade. Então, se a igreja precisa do seu dinheiro? Não. Não, ela precisa de Deus. E Ele, que é o Senhor da igreja, suprirá todas as nossas necessidades. Amém? Nós é que precisamos da igreja, que precisamos de Deus, certo? Certo. Então, por que Deus pede que a gente devolva a 10ª parte de tudo que é dele? Um dia você andava no pecado, e você clamou a Ele, e Ele se aproximou de você, e cortou os grilhões que te prendiam, e disse a você: Carlos, vá e não peques mais. Você foi, mas parou e olhou para ele e disse: Senhor, eu quero te seguir. Como eu falei, eu quero ser o teu palhaço. Eu quero ser o palhaço de Deus. E ele disse: então ser fiel. Porque se você for fiel, eu te darei a coroa da vitória. Amém? Bom, então, se o dinheiro não vai para o céu, e se Deus não precisa do nosso dinheiro, então para que Ele pede que a gente devolva a 10ª parte? Porque o dinheiro tem um poder muito parecido com o de Jesus. Olha, é a única coisa que manifesta um poder tal que iguala. Tem muitas coisas com o de Jesus. Vamos pensar? Jesus cura. Sim. Eu fui curado de câncer no fígado. Sem dinheiro, o Senhor me levou até um hospital, as clínicas do Hospital São Paulo. Lá Ele me indicou um departamento de gastro, que me levou até a Sharing Plug, que me forneceu injeções que custavam R$900 cada uma, e eu tomava 5 por semana. E hoje eu estou curado, para a honra e glória de Deus, sem gastar um tostão. Então, Jesus me curou. O dinheiro cura? Não. Cura, não, cura. Se você não tiver dinheiro para comprar remédio, você está lascado também, certo? Deus viu que eu não tinha dinheiro, então Ele me curou. Ele foi me dando graça e sabedoria e me levando até lá para que eu conseguisse. O dinheiro, Jesus ressuscita, não ressuscita? Uhum. Eu também. Eu conheci um amigo que viu a sua filha ressuscitar entre os mortos no velório, uma menina de 9 anos. Quando ele chegou em casa depois de uma festa de uma gandaia e viu o velório, a mulher disse que a filha havia morrido. Ele chegou no quarto em prantos, caiu de joelhos e falou: Senhor, devolve a minha filha, e eu pelo resto da minha vida verei te servir. E de repente ele ouviu aquela barulheira toda, e quando ele saiu ali, a
filha dele estava de pé dizendo: papai, eu estou com fome. Hoje ele plantou 79 igrejas no estado de São Paulo. Ele é um plantador de igrejas, pastor Lúcio, da igreja do Evangelho Quadrangular. Sabe, Jesus ressuscita, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou Talita. O dinheiro ressuscita? Não. Sim. Se você tiver um infarto e não chegar um ressuscitador, você vai para a glória mais cedo. Se você cair no INPS lá no Brasil, velhinho, você está lascado. Se você não tiver larjambo, fufa, aí o trem fica feio para o seu lado. Então, o dinheiro, Jesus traz amor? Traz. Você consegue sentir o amor de Deus? Consigo. É igual das mulheres? Não. É igual dos homens? Não. É igual dos parentes, do pai, da mãe? Não. Dos filhos? Qual é a diferença? É muito grande o amor de Deus. Incondicional. Independente de quem você é, do que você faça, Ele ama você profundamente, despojadamente. Ele amou tanto que Ele deu a sua vida para que nenhuma acusação haja sobre ti. Amém? O dinheiro traz amor? Traz. Ou quando eu tinha dinheiro, as mulheres diziam: ah, lindo! Ah! Que peninha. Que peninha nada, graças a Deus. É verdade. Qual é a diferença entre o poder do dinheiro e o poder de Deus? O poder de Deus é bem melhor. Além de ser melhor, não acaba. O poder que há no dinheiro acaba quando acaba o dinheiro. E Deus, o amor de Deus é eterno. Eterno é aquele que não tem começo nem fim. É aquele que foi, é e será sempre o mesmo. Amém? Então, querido, de tudo que Deus te der, devolva a Ele. Porque se você não fizer assim, virão sobre você demônios que são comparados a gafanhotos. Eles são comparados a gafanhotos. No livro de Joel 1,7 mostra isso. É porque onde eles comem, eles fazem. Por isso eles são chamados espíritos imundos. E ele vem em bandos. Eles vêm assolando, eles vêm destruindo o fruto da sua vida. Quantas pessoas, como eu naquela época, consertava o ventilador, estragava a geladeira. Quando estragava a geladeira, consertava a geladeira, eu batia com o carro. Quando eu consertava o meu carro, meu filho ficava doente, eu gastava uma grana lascada. Meu Deus, os filhos são reprovados na escola. Vem uma espécie de loucura, de cegueira, sua mulher começa a brigar com você. Porque vem sobre nós uma legião de demônios, chamado, primeiro, vem o cortador, aquele que corta as suas oportunidades, é aquele que vai cortando as folhas da árvore. Vem o devorador, é aquele que vai devorando a casca da árvore, vem devorando todos os frutos da vida. E depois vem o destruidor, que é aquele que devora a raiz, e a raiz tomba. E não adianta a oração de pastor, não adianta jejum, não adianta leitura, meditação, vigília para expulsar essa legião de demônios, porque eles não saem. Nenhum homem mais ungido que for tem autoridade para expulsar essa legião de demônios, porque eles não agem dentro de nós, eles agem fora, nos bens, na riqueza, em nossa carreira, em tudo que está ao nosso redor. Eu chego para a pombagira e digo: saia em nome de Jesus, e ela bate em retirada. Eu chego para Tranca-Rua, Exu Caveira, Exu do Lô, dessa capetada toda, e digo: saia em nome de Jesus. E quando eu sinto a presença do líder dele, aquele chifrudo, aquele gaysão, e ele vem para cima de mim, eu coloco o capacete da salvação, eu coloco a couraça da justiça, eu me cinjo do cinturão da verdade, eu boto as botas da preparação do evangelho, levanto o meu escudo, firmado na palavra de Deus, que diz: resisti ao maligno e ele fugirá de vós, e digo: sai dele, em nome de Jesus, sai agora, para sempre, demônio sujo, você estava tentando me enganar, sai dele agora, é uma ordem. E eu te ordeno agora, filho, olha para mim,
Abre o olho. Ok? Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Obrigado, pastor. Ele está liberto. Vai tomar um copo d'água. Daqui. Vem cá, filho. Vem cá. Continuando. Segura. Seu pai está preocupado demais em trabalhar e sustentar você. Seu pai e sua mãe vieram até aqui. Eles não têm tempo quase de fazer a obra de Deus. Eles estão criando a base para que você faça. Então, de tudo o que você receber, traga o seu dízimo e a sua oferta alçada. Porque com o dízimo você corta a ação dos demônios sobre a sua vida. Quando chega alguma pessoa na minha igreja e diz: pastor, ora por mim, eu falo: você é fiel ao Senhor? Ela diz: não. Eu falo: então não. Então ora para que Deus tenha misericórdia. Se não fosse pela misericórdia dele, minha senhora, a senhora não estaria viva. As misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Ele está esperando que a senhora se corrija. Porque se a senhora corrigir, tem alguma coisa aqui dentro? Não. Tem um saco vazio, assim está o seu bolso, e o gasofilaço de muita igreja, amém? Amém. Nem coisa nenhuma, presta atenção no que você fala, refreia a sua língua. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é para que tenhamos muito, ou melhor, não tenhamos nada, mas não sentimos falta de nada. Está certo ou não está? É que tenhamos o suficiente para nós e ainda muito mais para fazer a obra de Deus, amém? Ele nos dá, e bastante de sobra, para que nós construímos a maior Assembleia de Deus da Europa, que estará aqui, está aqui na Inglaterra, e são vocês, amém? Já é a maior, e é melhor. Não basta ser maior, não basta ser crente, tem que ser competente. Então, filho, é você, a herança de Deus. Quanto que você tem na sua mão? $1. $1. Você quer ver seu dinheiro multiplicar nesse país? Com tantas dificuldades, barreiras idiomáticas e tudo mais. Quer ver as janelas dos céus se abrirem e Deus derramar sobre você bênção tal que venha uma hora abastança? Sim? Sim. Então, traga o dízimo à casa do tesouro. Mas, para que ele realmente, Deus não precisa do nosso dinheiro. O momento do ofertório é um momento de adoração. A primeira condição para haver multiplicação é amor. Se não tiver amor, de nada valeria. Ainda que você vendesse tudo que tem, ainda que você desse tudo aos pobres, e nada resolveria. Então, dê com amor. Amém? Amém. Você ama Deus? Amo. Jesus disse: aquele que me ama guarda as minhas palavras, e aquele que guarda as minhas palavras e pratica não é servo, é meu amigo. Então me diga um versículo da palavra de Deus. Deus, meu pastor, nada me faltará. Nada? Me faltará. Nada? Me faltará. É nada? Nada. Dinheiro? Não. Bens materiais? Não. Amor? Não. Carinho? Não. Nada é nada mesmo? Nada. Você tem provado isso na sua vida? Tem. Então coloque aqui com amor, e com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. E você sabe por que Deus ama aquele que dá com alegria? Porque quem dá com alegria nunca dá pouco, dá sempre muito. Eu que sou pai e mal, sei dar coisas boas aos meus filhos, quanto mais Deus. Cada vez que eu olho para o meu filho da sua idade, e ele chega para mim e fala: pai, me dá um tênis, e eu posso comprar um Reebok, não por causa da marca, mas por causa do conforto, eu não vou dar um bamba para ele. Imagina o nosso pai que está no céu. Não há a maior demonstração para um pai do que um coração agradecido. Como eu gosto de ouvir meu filho dizer: ô pai, obrigado aí. Eu tenho 2 filhos, o mais velho diz: aí paizão, obrigado. O outro diz: tá. Eu amo os dois, mas eu não sou Deus para amar incondicionalmente. Não sou, não consigo. Aquele que diz: obrigado, pai, é aquele que ganha meu coração. Então, de tudo que você fizer, com ação de graças, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Amém? Amém. Muito bem.
Dizer amém de boca para fora é uma coisa. Agora, quem foi que te deu esse tênis bonito? Deus. Oh. Era uma pegadinha e ele saiu bem. Muito bem, velho, muito bem. Deus ama aquele que dá com alegria, porque aquele que dá com alegria nunca dá pouco, dá sempre muito, é generoso. Então coloque o seu dinheiro aqui com alegria e com fé. A única coisa que agrada a Deus é fé. Sem fé, você não consegue agradar a Deus. Se você quer se chegar a Deus, vai pela fé. Se você quiser ver a Deus, vá com a fé, porque aquele que crê verá a glória de Deus. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Então esse menino é um dos muitos que estão aqui, e são eles que Deus vai usar. Mas Deus vai usar para transformar esse país, se você, filho, ficar fiel em toda situação. Porque aqueles que levaram o evangelho para o nosso país foram fiéis até a morte. Amém? E Jesus foi o nosso maior exemplo. Ele foi fiel ao Pai até a morte. Então, coloca o seu dinheirinho aqui com amor, alegria. Não joga não, coloca assim, fica segurando com a sua outra mãozinha, pega aqui, isso, tira a sua mão daqui, pronto, empurra o seu dólar, está aqui, $1, certo? Muito bem, agora que começa o milagre de Deus da multiplicação. Aquele mesmo Deus que fez chover o pão do céu, você crê nisso? Creio. Aquele mesmo Deus que fazia uma geração como a sua, andando pelo deserto, à medida que os pés cresciam, e olha que os pés crescem, meu filho calça 43, é verdade, e olha o tamanho do meu pé, é verdade, à medida que os pés cresciam, os sapatos cresciam com eles, você crê nisso? Creio. É dose, hein? À medida em que aquele povo caminhava e tinha sede, o Senhor fazia jorrar a água do deserto, você crê nisso? Sim. Esse é Jeová Jiré, esse é o Deus da provisão. Esse é o Deus que te cuida e vai abençoar essa nação. Então, coloque o seu dinheiro aqui com amor, alegria, gratidão e fé, sabendo que Ele vai multiplicar no mínimo, sabe quantas vezes? Não. 100 vezes mais. No mínimo. Outro dia eu vi aqui na televisão, lá no quarto do hotel, uma baita propaganda, o povo cantando, porque tem uma aplicação que rende 7%. É o máximo que tem. Jesus promete multiplicar 100 vezes mais. Então coloca o seu dinheiro aqui com amor, alegria, gratidão e fé. Fica segurando, não solta. Agora prende aqui em cima assim, ó, prende. Segura. Muito bem. Ser um adorador de boca para fora é fácil. O negócio começa a pegar aqui, ó. Na hora que você pega a bufunfa e põe no gasô. Gasofilácio é o nome daquela caixinha. Não é um bode que come qualquer oferta, ok? Amém? Muito bem. Então, a coisa começa a pegar aí. Tanto que muita gente, quando eu vou batizar, eu volta e põe a carteira no bolso. Eu falei, por que não? E por que eu tenho que botar? Para converter seu bolso, cabra safado. É aqui que a gente sente quem é de Deus e quem não é de Deus. Se você vier apenas para dar, olha como eu sou crente, olha como eu sou espiritual, não faça. Tem que ser por amor. Amém? Você colocou quanto aqui dentro? Agora vamos examinar. Você colocou quanto aqui dentro? $1. Deus promete multiplicar no mínimo quantas vezes? 100 vezes. Você colocou com amor, Amor. alegria, Sim. gratidão, Sim. fé? Sim. Então tem quanto aqui? $1. Se não tiver amor, e nada valeria, rompendo em fé cada dia. É bonito, é lindo. Eu fico lá atrás só ouvindo. Filho, Ele é o Deus dos impossíveis. Presta atenção. Aquilo que é impossível dos homens é possível para Deus. Eu aqui só faço truque. Deus é o Deus de toda magia. Amém? Ele que faz transformar uma vara numa serpente. Ele é quem faz abrir o mar vermelho. Ele é quem faz aparecer um cordeiro, que faz desaparecer a enfermidade, que faz desaparecer a tristeza, e a tristeza na presença dele salta de alegria. Amém? Essa é a marca do cristão, é a fé que nós temos em Jesus. Você colocou quanto aqui dentro? Esqueceu?
Oh, Deus, ativa a mente dele agora. Muito bem. Você colocou quanto aqui dentro? $1 multiplicado por 100 vezes. Então tem quanto aqui dentro? $100. $100. Certo? É isso que você falou? Foi. Você colocou um e eu não toquei nisso aí. A cara dele. As pernas ficam bamba. Quando você coloca a sua oferta alçada e Deus devolve 100 vezes mais, você fica bambo. A primeira vez que eu dei, a minha mulher falou, vai. Aí eu fui lá, poder de Deus, né? Então vamos lá. Eu ainda tinha muito, hein? Vamos dizer que fosse 20 mil reais que eu tinha por mês. Aplicações, 2 mil reais de dízimo, hein? E mais 2 de oferta, meu bolso não saía. E sai. O que aconteceu? Invista no reino de Deus com a fé de um agricultor, porque o que você tem nas suas mãos é uma semente. E assim como o agricultor pega a sua enxada e faz com a mesma violência, coloque o dinheiro lá dentro e agradeça com ação de graças. Diga glória a Deus, muito obrigado, Senhor, porque não vai me faltar o alimento, não vai me faltar a roupa, não vai me faltar o remédio, não vai me faltar o combustível, não vai faltar escola para os meus filhos, não vai faltar graça, alegria, amor, não vai faltar nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Então você colocou quanto aqui dentro? $1. E Deus promete multiplicar quantas vezes? 100 vezes. Tem quanto aqui dentro? $1. Pastor, quando batizar ele, põe a carteira dele no bolso, tá? Não esquece não. Ele é Deus. Ele faz aparecer um cordeiro. Você lembra de Abraão? Lembra de Isaac? Na hora que Abraão levantou, imagina o que é um pai fazer isso com o filho. E o filho falou, papai, cadê o cordeiro? Ele disse, Jeová Jiré, quer dizer, Deus proverá. Você pegou tudo que você tinha, $1, e colocou aqui dentro. Deus promete multiplicar quantas vezes? 100. Deus é homem para mentir? Não. Alguma vez ele enganou alguém? Não. Alguma vez ele foi hipócrita, mentiroso? Não. Ele não tem cumprido as promessas na sua vida? Tem. Então tem quanto aqui dentro? $100. Tem certeza? Tem. Absoluta? Absoluto. Se não tivesse, você paga para mim? Não. Tem que pagar para ver, filho. Tem que pagar para ver. Quando Moisés olhou aquele mar vermelho e olhou para trás e vinham os soldados do faraó, e ele disse, Senhor, e agora? Ele disse, toca com o cajado esse mar. E Moisés levantou o cajado. Vocês acham que o mar abriu? Não. Foi mais ou menos assim. Moisés falou, vem comigo. E foi caminhando, olhou para trás e pô. Melhor que morramos aqui nas lanças do faraó. Vocês acham que escravo ia ter coragem de pular dentro d'água e sair andando, nadando? Vocês acham que aquele povo que nunca viu água na vida dele, que chafurdava na lama, ia ter a coragem de seguir Moisés naquele momento? Não. Moisés colocou o pé dentro d'água e disse, vem comigo. Levantou o cajado dele e caminhou pela fé, porque sem fé você não agrada a Deus. E eu tenho certeza que à medida que ele foi afundando, à medida que a água foi subindo, à medida que ela foi se aproximando da boca dele, dizendo, vem comigo, vem comigo. Quando ele, o mar começou a abrir. Aí o povo, aleluia, e saíram correndo atrás dele, e o mar foi se abrir e eles atravessaram em seco. Se Deus diz que multiplica, 100 vezes mais ele multiplica. Você colocou quanto aqui dentro, filho? $1. Tem quanto aqui dentro? $100. Tem certeza? Tem. Se não tiver, você paga para mim? Pago. Isso agrada a Deus.
Isso agrada a Deus. Seu pai está aqui? Não. Sua mãe? Tá. Cadê ela? A senhora vai pagar para mim. Vamos ver? Eu não toquei. Vai empurrando. Solta a sua mão direita. O dinheiro está aí na sua mão. Vai. Isso. Vamos ver se ele é um homem de fé. Oh, e é de verdade. Oh. Quanto que tem aqui? $100. Agora você entende? Entendo. Se eu, que sou homem, só faço truques, sei fazer aparecer $100 na sua mão, imagine o nosso Pai que está no céu. Aleluia! Amém! É tão simples. Uma só coisa é necessária: crer, somente crer. O resto deixa com Deus. Agora, se você entregar por uma questão religiosa, porque você crente e tem que dar o dízimo, segura. Puxa para baixo, empurra para cima. Não. Ah, que peninha. Tá certo ou não tá? Como é que é, pessoal? Por exemplo, você chegou aqui sem um tostão. É verdade. Agora você vai levar para casa um pirulito que anunciava na televisão. Sim, lá em São Paulo eu costumo vender por 50 centavos. O Deep Leak, um delicioso pirulito, ó, que tem uma bolamba ali, abre a sua boca, gostoso, para você lembrar que Jesus é mais doce que o mel. Mas não é só isso, filho. Veja só. Pronto, segura aqui para mim. Um dia, um menino como você chegou diante. Jesus estava pregando para uma multidão muito maior que essa. E os discípulos chegaram para ele e falaram assim: Senhor, despede essa multidão. Eles estão o dia inteiro aqui te ouvindo. Manda eles embora. E Jesus disse: por quê? Eles estão com fome, Senhor. Não há padaria, supermercado, nada aqui por perto. E Jesus disse: dá-lhes voz de comer. Olha, Senhor, como? Jesus disse novamente: dá-lhes voz de comer. Um menino da sua idade obedeceu. Ele chegou para Jesus e disse: Senhor, aqui tem o meu farelo. Ele fez uma oferta alçada ao Senhor. Jesus, sorrindo, juntou os discípulos e falou: vede. Obrigado, filho. As duas cumbucas são iguais, não são? Muito bem, então separa as duas assim, pronto. Naquele momento, aquele menino colocou o pouquinho que ele tinha, alguns peixinhos e alguns pãezinhos nas mãos do Senhor Jesus. Pronto. Pouquinho que você coloque nas mãos de Deus, transformado em muito, porque Ele é Jeová Jiré, Ele é o Deus da multiplicação. Sim, pronto, está aqui. Aquele menino deu uma boa medida para Deus. Levanta essa cumbuca assim, pronto. Isso, uma boa medida, sem dúvida uma boa medida, mas não o suficiente para alimentar toda aquela multidão. Tem alguma coisa aqui dentro? Não. Não, então vamos colocar aqui em cima, pronto. Isso foi o que aconteceu. O Senhor Jesus, pegando a oferta daquele menino, diante de toda aquela multidão, levantou e disse: Pai, abençoa este alimento. Chamou os seus discípulos, os 12, e pediu que cada um juntasse 12 cestos. Eles juntaram, segura, assim, agora, assim. E foi aí então que aconteceu o milagre. Quando os discípulos vieram com os cestos, quando você traz uma boa medida para Deus, uma oferta alçada, Ele devolve uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Quando você devolve uma boa medida para Deus, Ele devolve uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Toda vez que você devolver uma boa medida para Deus, Ele devolve uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. E toda vez que você trouxer uma boa medida para Deus, como é que é, pessoal? Ele traz uma boa. Como?
Agora, vamos profetizar isso. Toda vez que você trouxer a sua oferta alçada a Deus, uma boa medida Ele devolve. Não, uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. E se você for fiel no pouco, sobre muito Ele vai derramar, e Ele repreenderá o devorador sobre você, e derramará as mais ricas bênçãos do céu, e virá sobre você e todos os pequeninos que estão nesse país a unção de Jeová Jiré, que haverá de trazer a prosperidade, e que jamais faltará o pão em sua mesa. Amém? Maestro, música número 7. Sabe, pessoal, o coração do homem é enganoso e duro, dentro dele não há bem algum.